Boa noite, irmãos. Amém. Primeiramente, eu queria cumprimentar as pessoas que têm sido importantes na minha vida e honrá-las. Eu gostaria de honrar a vida dos meus pastores, do pastor Emiliano e a nossa reverenda Maísa Daniel. Gostaria de honrar a vida do pastor Bruno, que é diretor dessa escola, junto com a sua esposa, que tem nos apoiado, nos amparado aqui todos os dias, todos os dias de aula. Quero agradecer também a vice-diretora, a Adriana, que ela é tão importante quanto todos os outros aqui. E queria honrar a vida de todos os meus professores. Cada um deles trouxe uma palavra, derramou uma porção da unção que Deus colocou na vida deles. E eu gostaria de honrá-los, porque o tema da minha ministração é baseado principalmente nisso. Naquilo que eu recebi durante esses 2 anos, que na verdade que nós recebemos, né? O tema da minha ministração é compreendendo a unção. E o que vem a ser a unção? A unção, na verdade, meus irmãos, é uma capacitação divina nas nossas vidas para um determinado propósito que Deus colocou em nós. E assim, quais são os objetivos da unção? A unção em si, ela tem 4 principais objetivos. Ela vem para nos capacitar, ela vem para nos ensinar, ela vem para curar e para libertar pessoas. Em 1 Samuel 16:13, diz assim: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Para libertar. Em Isaías 10:27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por conta da unção. Em João 16:13 fala sobre o ensino, que diz assim: quando vier, porém, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós podemos dividir a unção em 2 momentos distintos. Um deles era no Antigo Testamento, onde os reis, sacerdotes e os profetas, eles eram ungidos com óleo, e a unção vinha sobre ele, quando Deus queria comunicar algo ao povo, ou para um determinado propósito. No Novo Testamento, a unção, ela foi derramada sobre nós, ela está dentro de nós, ela é espiritual, né? Quando nós, no novo nascimento e quando recebemos o batismo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele nos capacita, é Ele quem nos unge, é Ele quem nos prepara para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Existem, na verdade, 3 tipos de unção. A unção individual, que é aquela unção que com um novo nascimento nós recebemos. Existem os dons ministeriais, que é aqueles dons que está incluído nos 5 dons ministeriais, que é uma unção que prepara você para ser apóstolo, profeta, para ser pastor, para ser evangelista, né? Para ser o evangelista. E existe a unção coletiva. A unção coletiva é essa unção que nós recebemos num culto da nossa igreja, numa conferência, num seminário. Essa unção, ela manifesta quando vários cristãos se reúnem e concordam em um único propósito. Um outro ponto interessante a se observar é como obter a unção. Em Gálatas 1:15 diz assim: contudo ainda, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Também a unção, ela vem através de três condições: de associação, de ambiente e de influência. Um grande exemplo disso foi o que aconteceu com o profeta Elias e Eliseu, né? Eliseu resolveu acompanhar Elias, ser um servo fiel, servi-lo em todo momento, até o final da sua vida, quando Elias comunicou a Eliseu que o Senhor ia levá-lo, ia arrebatá-lo, né?
e ele pegou, jogou o seu manto. Antes dele ser arrebatado, Elias conversou com Eliseu e disse assim: o que queres? O que desejas de mim? O que é que você quer que eu faça? Né? E ele disse: não, eu gostaria de receber uma porção dobrada da sua unção. E assim Elias foi arrebatado aos céus e ele jogou o seu manto. Quando Eliseu viu o seu manto jogado, ele rasgou as suas vestes ao meio e vestiu o manto de Elias. E naquele momento, a unção ela veio sobre ele. A unção, o poder de Deus veio sobre ele e o capacitou a exercer o mesmo chamado que o profeta Elias tinha, o chamado profético. Na verdade, Eliseu ele recebeu uma porção dobrada, porque na verdade, ele plantou durante toda a vida, quando ele serviu Elias, ele plantou aquela unção em sua vida. Na verdade, quando ele recebeu o manto, só foi uma confirmação final daquilo que ele já tinha preparado, daquilo que ele já tinha plantado na vida de Elias. Na verdade, a honra que ele deu a Elias foi aquilo que trouxe, que derramou, assim Deus derramou a sua unção por conta da sua honra. E eu queria falar um pouco a respeito da unção na minha vida. O que me trouxe aqui, irmãos, foi a unção, foi o poder de Deus. A unção, ela me trouxe aqui, esses 2 anos, o Senhor tem me incapacitado, porque eu não me sinto capacitado em estar aqui, né? O Senhor é que me trouxe aqui. Eu era uma pessoa, eu não era crente, eu não gostava de crente, eu não suportava, nem sequer eu suportava os crentes. Mas foi num culto no lar de um casal aqui da igreja, que eles vieram na minha casa, perguntaram se poderia fazer um culto lá, e eu disse: pode, eu só quero dizer a vocês que eu não gosto de crente, mas se você quiser vir para minha casa, pode fazer o culto, a palavra de Deus eu recebo. E foi nesse momento, em algum desses cultos, que eu recebi um chamado de Deus. Foi feito o apelo pelo irmão Marcelo, e na mesma hora eu senti como se 2 bolas de ferro tivessem grudado nos meus pés. E assim, quando ele fez o apelo, eu ouvi uma voz audível que disse assim: vá, aceite, vai ser bom para você, vai mudar a sua vida. E eu fui, e quando eu fui, todo aquele peso, todo aquele jugo do diabo foi despedaçado na mesma hora. Todo o jugo saiu na mesma hora, os meus pés ficaram livres. Eu fui lá e eu aceitei. Eu disse: Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu não sei o que é ser crente. Eu nunca fui preparado para ser crente, eu nunca tive uma educação cristã na minha casa, na minha família. Mas como é que eu vou? Mas eu senti de dentro de Deus, eu disse: não, você fez a sua parte e era aceitar, agora é a minha. Eu é que vou dizer a você o que você vai fazer. Eu vou preparar você para você ser um verdadeiro cristão. E assim, irmãos, eu recebi aquela palavra, eu comecei a me alimentar. O rema para mim começou naquele momento. Aqueles 2 casais, o Marcelo e a Thaís, eles trouxeram esta palavra da fé para a minha vida. E essa palavra tem modificado, tem mudado a minha vida. E assim, eles sonhavam, esse momento para mim é um sonho deles. Eles plantaram na minha vida o rema, porque eu sequer conhecia, eu não sabia o que era o rema, eu não tinha nem noção. E quando eu vim para aqui, que eu coloquei os meus pés nessa igreja, nessa sala de aula, eu disse: do primeiro dia ao último dia, eu vou sentar aqui na frente na primeira cadeira, e eu quero absorver tudo. Eu vou tirar a última gota que tiver dessa unção, eu vou tirar dessa aula. E foi assim que eu comecei a minha vida cristã, né? Eu não sei aquilo que Deus quer para mim, mas eu quero fazer uma confissão aqui. Eu quero dizer: Senhor, eu estou de coração aberto, eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu estou aqui para lhe servir. Eu não sei como, mas eu estou aqui para lhe servir. E assim, eu tenho uma experiência pessoal com a nossa reverenda, que ela foi minha professora. E no primeiro dia de aula, ela chamou aqui: venha para aqui quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui praticamente empurrado aí, e na mesma hora eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu provei
eu provei de algo sobrenatural na minha vida que eu não acreditava, que antes eu até zombava, na verdade, mas eu acabei recebendo uma porção daquele poder, e foi isso que me impulsionou, e tem me impulsionado até hoje, em nome de Jesus.